Olá! Na aula de matemática e raciocínio lógico de hoje, nós vamos discutir sobre um tema relacionado às funções. E vamos começar dando uma definição para o que é função dentro do nosso contexto da matemática, né? Então, esse conceito de função para a matemática é considerado um dos conceitos mais importantes e mais relevantes. Porque muito do que norteia os estudos, os conhecimentos, os conceitos matemáticos e principalmente as aplicações estão relacionadas à ideia de função, certo? E para a gente aqui, que nós já estamos estudando matemática e já vimos sobre conjuntos, a gente pode definir de uma forma bem simples e bem prática que toda vez que você tem dois conjuntos e algum tipo de relação, de associação entre esses dois conjuntos, você pode dizer que ali pode existir ou possivelmente vai existir uma função, tá? Mas para isso a gente tem esse conceito aí, olha, toda vez que temos dois conjuntos e algum tipo de associação entre eles que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto um único elemento do segundo, ocorre uma função. Vou colocar isso aí para vocês de uma forma mais prática, de uma forma mais visual, certo? Para que vocês consigam enxergar esse conceito. Mas aí é uma definição, né, por escrito, do que a gente tem como função dentro da matemática. E a gente encontra a aplicação da função no nosso cotidiano quando nós usamos tabelas de preço, tá? Quando a gente procura fazer uma relação de consumo de energia com o que você está pagando de conta de energia, e entre outras situações onde a gente tem uma aplicação de função muito gritante no nosso dia a dia. E aí, através desse diagrama, algo que nós já estudamos, né? Estudamos conjuntos e agora estamos estudando funções, a gente consegue entender e interpretar esses conjuntos e agora complementando, colocando a ideia de quê? De funções para a gente. Então, por definição, para ser uma função dentro da matemática, eu tenho dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, ele é conhecido como conjunto de domínio, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o A é o que nós chamamos de domínio. Mais à frente na aula eu volto a enfatizar esses temas, tá? Esses conceitos. O conjunto B é chamado de contradomínio. Certo? E aí, o que que acontece? Para que seja função, deve existir alguma relação de associação, algo que ligue, que junte, que conecte um elemento do conjunto A um elemento do conjunto B. E isso quem faz, essa conexão quem faz, é o que a gente chama de lei de associação, que também nós vamos discutir ao longo da nossa aula de hoje aí, tá? Então, a lei de associação. Então, quando a gente coloca essa ideia de conceito de lei de associação e correspondência, a gente está construindo, né, o nosso conceito de função. E aí, voltando o slide aqui um pouquinho, olha só, quando eu falo aqui, a todo elemento do primeiro conjunto, um único elemento do segundo. Então, é dentro desse contexto que eu vou mostrar a definição de função para vocês. Para ser função, todos os elementos do meu primeiro conjunto, ou seja, do domínio, devem ser relacionados ou associados a um elemento do conjunto B. Não pode sobrar, como sobrou aqui, e nem pode repetir. Ai, Érica, ficou confuso? Vamos olhar aqui, olha, tá até escrito aqui para vocês depois irem acompanhando. Aqui eu tenho a relação entre o conjunto A e o conjunto B. No conjunto A, o número 1 ficou sem nenhuma associação. Se não pode sobrar, o fato dele ter ficado aqui sobrando já afirma que isso aqui não é uma função, certo? Olha esse segundo caso. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B.
O conjunto A não sobrou nenhum elemento sem ser utilizado. Ah, então é função. É um dos critérios. O outro critério é que de cada elemento do meu conjunto A só saia uma flecha. Ou seja, ele só pode combinar uma vez. E aqui ele combinou o 4 com o menos 2 e depois combinou o 4 com o mais 2. Então, por isso que não é função. Ou seja, não pode sobrar elemento no primeiro conjunto e nem pode repetir um elemento do primeiro conjunto. Essa é a forma mais direta e mais simples que a gente tem de associar o conceito de função, certo? Olha esse caso aí. O meu conjunto A, ele teve todos os elementos com flecha e de cada elemento só saiu uma única flecha. Então, aí sim é uma função. Por quê? Não sobrou e não repetiu, certo? Isso daqui a gente costuma chamar de diagrama de flechas, tá? É muito popular pra gente, ó, diagrama de flechas. Aonde as flechas, aonde as flechas, elas partem, né? Tem uns que chamam de seta também, mas o mais popular a gente vê são diagramas de flechas, onde elas partem do primeiro conjunto na direção do alvo, que é o segundo conjunto, ok? E aí tem essa peculiaridade. O que define uma função é o comportamento do primeiro conjunto, que é o chamado de domínio. É nele que não pode sobrar e nem pode repetir elemento. Já no conjunto B, pode repetir e pode sobrar, certo? Que é o meu contradomínio. Então, desse jeito, a gente tem uma forma mais geral, né? E mais formal dentro da matemática de definir o que é uma função. Então, olha só, dados dois conjuntos, A e B, e uma relação entre eles, que é o que a gente chama de lei de associação, que daqui a pouco eu vou rever com vocês, vou relembrar vocês sobre o que é essa lei de associação. Dizemos que essa relação é uma função de A em B, se e somente se, para todo x que pertence ao conjunto A, existe um único y que pertença ao conjunto B, de modo que x se relacione com y. Ou seja, de A partem os elementos que combinam com a letra x, né, que representam a incógnita x, e de B eu tenho os valores de y, que normalmente a gente tem lá que o x é a chamada variável independente, enquanto o y é a variável dependente. Ok? Algo que eu tenho certeza que vocês já estudaram no ensino médio, que a gente discutindo aqui, vocês vão relembrando e reforçando esse conceito. Bom, olha aí o domínio que eu acabei, né, ainda há pouco comentei com vocês. O domínio é sempre o conjunto de onde partem as flechas, certo? Que é o domínio da variável x, são os elementos da variável x. E aí, nós temos a seguinte forma nesse diagrama aí. Nós temos que o domínio são todos os elementos do meu primeiro conjunto, então, 1, 2, 3 e 4. O contradomínio que eu falei com vocês é todo o meu conjunto B. Então, se eu estivesse falando de contradomínio aqui, que eu já comentei com vocês, é o CD pra gente. Ele seria 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? E a imagem, que é muito importante pra gente, são os elementos do contradomínio que foram relacionados com os elementos do domínio. Ou seja, trocando num português mais direto, são os elementos aonde as flechas chegaram.
Então, as flechas aqui atingiram o 5, o 6, o 7 e o 8. Então, são eles que são considerados como imagem da minha função, certo? Em uma função de A em B, a gente pode representar essa expressão aqui, ó, f de A em B. Vamos até colocar mais, englobar mais aqui para a gente colocar direitinho, para enfatizar, porque livros tratam muitas vezes com essa informação. Ops, aí eu de novo fazendo a mesma coisinha, né? Vamos corrigir. Nós temos aqui, ó, a expressão é função de f em A em B. A gente pode escrever assim também, ó, f, dois pontos, de A, a setinha em B. Isso aqui tem o mesmo significado, tá? Aí, no B, eu encontro os elementos que são imagem, através de uma aplicação de f, que é uma função, formando o conjunto de imagem. Tá? O que é importante aqui, e eu posso resumir desse texto que está escrito aí para vocês numa explicação bem breve. O domínio é sempre o conjunto de partida. Ele sempre tem que coincidir e não pode sobrar nenhum elemento e nem repetir. Tá? Então, isso é, nesses dois tópicos, nessas duas condições, o que define uma função. O domínio sempre coincide com o conjunto de partida, certo? Não pode sobrar nenhum elemento e não pode dobrar, ou seja, repetir elementos do domínio, formando, saindo deles flechas. De cada elemento do domínio, eu só posso ter uma única flecha saindo. E aí, com isso, a gente tem algo que eu já coloquei para vocês aí, né? O que é a variável x, que é chamada de independente, a variável y, que é chamada de variável dependente. Por que ela é dependente? Porque ela vai ter o seu valor calculado a partir da lei de associação e do uso do domínio, ok? Essa lei de associação é uma equação matemática, é uma expressão matemática que vocês já estão acostumados, e aqui a gente bota com uns termos mais formais e tudo, porque a gente está falando de ensino superior, né? Então, existe uma formalidade, um rigor da matemática que a gente não pode ignorar. Então, nesse contexto, a gente tem aí essa chamada lei de associação, que através de alguns exemplos e algumas propriedades, vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou querendo dizer, de uma forma mais clara. E aí, algumas propriedades que são importantes, que é a chamada função sobreditora. Mas vamos voltar aqui um pouquinho, porque aí a gente aproveita e pega carona aqui. Olha bem, se eu fizer isso daqui, olha, eu tenho uma função f definida de A em B, e aí eu tenho aqui que y, que é igual a f de x, que vocês já estudaram em algum momento do ensino médio de vocês, é, por exemplo, 2x menos 1. Isso daqui, olha, é a lei de associação. E aí, por exemplo, se eu escolher um domínio que vai ser o conjunto 0, 1, 3 e 4. Então, do domínio surgem os valores de x. Certo? Então, vamos aqui, ó. Do domínio surgem os valores de x. A imagem, vamos focar na imagem para a gente verificar aqui, ó. A imagem é formada pelos valores de y. E y é a variável dependente. Por que eu digo que ela é dependente? Porque para cada valor que eu colocar no lugar de x, que são elementos do domínio, eu vou ter uma imagem diferente. Quer ver? Olha só, os meus elementos para compor o x é o 0, 1, 3 e 4. Então, significa que, por exemplo, quando x for 0, o que vai acontecer com o y? Vai ficar 2 vezes 0 menos 1. Isso aqui implica num y igual a menos 1.
Ou seja, o 0 vai ligar ao menos 1. Quando x for 1, eu tenho lá que y vai ser 2 vezes 1 menos 1. Então, 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Então, o 1 vai formar parzinho, né? Vai coincidir com quem? Com o próprio 1. O x3 vai dar y igual a 2 vezes 3 menos 1, que dá pra gente y igual a 5. O x igual a 4 vai dar y igual a 2 vezes 4 menos 1. Y, 7. Então, coloco o 7 aqui e ligo. Ou seja, eu tenho um domínio que, por uma lei de associação, que é o 2x menos 1, me dá o menos 1, o 1, o 5 e o 7 como imagem dessa função. É função, ó, todos os elementos do meu domínio foram usados e usados uma única vez. Então, quando a gente fala de lei de associação, é essa função, essa expressão matemática que a gente, né, já está acostumado. E as funções, elas possuem algumas propriedades. A primeira propriedade que a gente vai falar é a propriedade de sobrejetividade, que forma a função sobrejetora. E aí, o que vem a ser uma função sobrejetora? A função sobrejetora é aquela aonde eu tenho que respeitar a regra por ser função, ou seja, eu não tenho, no primeiro conjunto não pode sobrar e não pode repetir. Isso é para ser função. Para eu classificá-la, né, para eu atribuir essa propriedade de sobrejetora a ela, eu tenho que olhar para o meu conjunto B, que é o meu segundo conjunto. E aí, o que acontece? Não pode sobrar elemento nenhum de B sem receber flecha. Tá vendo? Olha, o B aqui, ó, nenhum deles sobrou. Foram todos utilizados. Pode repetir no B? Pode. Para ser sobrejetora, o que não pode acontecer é de sobrar elemento aqui no B sem receber flecha. Isso é uma propriedade da função. Para ela ser injetora, que é uma outra propriedade, você tem a relação chamada de 1 para 1, podendo sobrar elementos no conjunto B. Tá vendo? Olha, aqui eu não repito o elemento em B, mas pode sobrar. Vamos voltar aqui? Na sobrejetora, repete, igual aqui, ó, esse elementozinho recebeu 2 flechas. Repete, mas não sobra. Na injetora, não repete, mas pode sobrar. E se elas forem as duas coisas ao mesmo tempo, né, não repetir e não sobrar, ela é chamada de bijetora. Bijetora por quê? Olha, não repetiu em B e não sobrou em B. Ou seja, juntou a sobrejetora com a injetora, a sobrejetora com a injetora e formou um terceiro tipo de classificação, que é a bijetora. Uma coisa que é muito importante eu ressaltar para vocês é que pode acontecer de existir funções, certo? Em que ela não seja nenhum desses tipos, ela não tenha essa propriedade. Ah, mas se ela não tem essa propriedade, então ela deixa de ser função? Não, tá? Pode acontecer dela não ser nem injetora, nem bijetora e nem bijetora. Ou seja, não é injetora, nem sobrejetora, nem bijetora. Ok? Pode acontecer isso sim. E ainda ser função.
Aí, olha só pra gente aí só, né, com diagraminhas de forma resumida e com o texto para vocês depois, quando quiserem fazer alguma anotação ou olharem, fica mais interessante. Olha, é função porque não sobrou e não repetiu no primeiro conjunto. Aqui, olha só, repetiu, mas não sobrou. Então, isso é característica de sobrejetora. Nesse caso aqui, não repetiu em B, mas sobrou, tá vendo? Sobrou esse e esse aqui. Então, isso é característica de injetora. Não sobrou e não repetiu, bijetora. Certo? Então, essa é a ideia que a gente tem de uma forma resumida dessa propriedade de sobreadjetividade, injetividade ou bijetividade que uma função possa ter. Uma outra propriedade que a função tem é dela ser par ou ímpar, certo? E para a gente interpretar e para a gente entender, existe uma regrinha que está misturadinha nesse texto aí e que eu vou escrever ela aqui de uma forma mais clara para vocês. F de x tem que ser igual a f de menos x. Como assim? Pensa comigo aqui, olha só. X é uma variável do meu domínio, certo? É um valor do meu domínio. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, o x sendo menos 2, certo? Se a imagem de quando x é menos 2 é igual à imagem de quando x é igual a 2, ela é uma função par. Ou seja, se eu troco o sinal aqui da variável, tá vendo? E a imagem é a mesma, ela é uma função par. Essa daqui é um outro exemplo, tá vendo? Ó, e aqui, por exemplo, ó, o menos 1 e o mais 1 tem sinais opostos, igual tá aqui dentro do parêntese, mas olha lá, eles têm a mesma imagem, a flecha chega no mesmo valor de imagem. Então, aí eu posso chamar isso aqui de uma função par. Se isso não acontecer, eu tenho que verificar se ela é uma ímpar. Não é assim, uma coisa exclui, né? Se eu falo, se ela não é par, então ela é ímpar. Não é verdade. Eu tenho que verificar, é par? Não. Então, eu tenho que verificar se é ímpar. O que a gente sabe é que não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Tá? Mas eu tenho funções pares, funções ímpares e funções sem paridade, que não é nem par nem ímpar. Então, eu tenho que checar, tá? Então, vamos lá. A função ímpar é aquela onde você tem lá que o f de menos x é igual ao negativo de f de x. Isso aqui, gente, é extremamente importante. Você tirar o sinal de menos de dentro do parêntese e colocar do lado de fora ou vice-versa, muda completamente a interpretação, certo? Aí, para a gente pegar, vamos olhar aqui um exemplo que a gente possa ter aqui para servir de referência. Vamos pegar essa função aqui, tá? Eu vou pegar o x igual a 1 e vou pegar o x igual a menos 1. E vamos ver o que vai acontecer. Olha só, quando eu fizer x igual a 1, qual que é a minha imagem? Olha só, o próprio 1. Então, olha só, eu vou pegar lá f de menos x, f de menos 1, tem que ser igual a menos o f de 1, certo? Então, f de menos 1, ó, qual que é a imagem de menos 1? Tá lá, ó, no y, menos 1. Qual que é a imagem de f de 1? Tem um menos do lado de fora. O que é o f de 1? Ó, quando o x é 1, o y é 1 também. Então, mais 1 aqui. Com o menos do lado de fora, vai ficar menos 1 igual a menos 1.
Tá vendo? Isso daqui, quando isso acontece, a função é ímpar. Vamos ver nesse diagrama aqui se a gente consegue identificar alguma coisa desse tipo? Vamos pegar o menos x como f de menos 2. O f de menos 2 vai ser igual a 1, certo? Aí vamos pegar o f de 2. 2 está ligando em quem? No menos 1. Agora vamos aplicar essa propriedade aqui. Por essa propriedade, está me dizendo que o f de menos 2, vamos escrever aqui em cima, ó, que o f de menos 2 tem que ser igual a menos o f de 2. Vamos ver se isso é verdade? Quanto vale o f de menos 2? Vale 1. Tem que ser igual a menos... Quanto vale o f de 2? Menos 1. Então, ó, 1 é igual a menos vezes menos vai dar mais. Então, 1 é igual a 1. A regra foi válida, então aqui é uma função ímpar. E aqui também. Certo? É sempre assim que a gente verifica. Se você verificar, ela não for par, aí verifica se ela for ímpar. Se ela também não for, se ela é ímpar, perdão. Se ela também não for ímpar, ela é uma função sem paridade. Ela não é par nem ímpar. Pode existir? Pode. Uma outra classificação por propriedade que a gente dá para as funções é se ela é função crescente, decrescente ou se ela é uma função constante. Isso que está escrito nesse texto, eu vou demonstrar para vocês em gráfico para ficar mais interessante para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, vamos para os gráficos? Esse aí é o gráfico de uma função crescente. Certo? Sem entrar agora nos pormenores, se é uma função do primeiro grau, segundo grau, etc. e tal, porque isso a gente vai estudar à parte. Vamos focar aqui em ser uma função crescente. Para eu analisar se uma função é crescente, eu escolho 2 pontos quaisquer. Né? Vocês devem se lembrar de quando vocês estudaram no ensino médio, que a gente pode plotar, a gente pode desenhar o gráfico de uma função, onde a variável x vem na horizontal e a variável y, que é a imagem, vem na vertical. E aí a gente tem que, para cada valor de x, eu tenho um valor de y que corresponde. Certo? Que a gente chama de par ordenado, quando a gente estuda lá no ensino médio. Então, olha só. Para eu verificar se a função é crescente, olho tanto o eixo vertical quanto o eixo horizontal. Então, olhem comigo aqui, olha. O zero é a origem do meu sistema cartesiano. Para cá, eu tenho valores positivos, à sua esquerda, eu vou ter valores negativos. Para cima, eu tenho valores positivos, para y, para baixo, eu tenho valores negativos. Para ser uma função crescente, você observa o comportamento. Aqui, ó, da variável x1 para a variável x2, eu estou aumentando, né? Já que eu estou indo no lado positivo. Se eu, ao aumentar a variável de x1 para x2, a imagem aumentar, f de x1 aumentar para f de x2, as duas estão aumentando, então ela é crescente. Que é o que a gente diz o seguinte, olha, f de x, se x1 é menor do que x2 e f de x1 é menor do que f de x2, a função é crescente, tá? Ou se a gente quiser colocar assim, eu acredito que às vezes fica até mais fácil para vocês, por a medida de eu falar assim que cresceu, né, e tal, foi para mais ou foi para menos, você pode colocar assim, olha, se x2 é maior do que x1 e f de x2 é maior do que f de x1, ela é crescente.
Se x2 é menor do que x1 e f de x2 também for menor do que f de x1, ela também vai ser crescente, tá? Que é quando você está aqui da parte de baixo. Ou seja, se aumenta x, o y aumenta. Ou se você diminui o x, o y diminui junto, ela é crescente, né? Se as duas funções, se domínio e imagem aumentam juntos ou diminuem juntos, significa que a função ela é crescente. Se você tiver um aumentando e o outro diminuindo, então significa que você tem uma função decrescente. Como é aqui, por exemplo, olha. O x1 tem f de x1. Eu passei, aqui é lado negativo, né? Então, o x1 aqui é menor do que x2. Então, eu posso dizer aqui, ó, que x1 é menor do que x2. Aí, o que que aconteceu? Quando eu diminuí de x1 para x2, quando eu aumentei, na verdade, né, de x1 para x2, eu diminuí de f de x1 para f de x2. Aí, vamos voltar aqui rapidinho. Quando eu fiz essa análise aqui, olha, tá vendo? Você tem aqui maior, maior, menor, menor, crescente. Aqui você já tem um é menor, o outro é maior. Isso significa que essa função é decrescente. Ou seja, à medida que o x aumenta, o y diminui. Então, isso aí é característica de uma função decrescente. Eu aumento os valores do x, os valores do y vão diminuindo. Então, isso é função decrescente. Ok? E a função constante é aquela que não tem a variável x. Ou seja, independente de qualquer valor que você tenha no domínio, a imagem vai ser sempre a mesma. Ou seja, se você tivesse lá aqui, ó, no diagrama, que às vezes fica mais fácil para a gente visualizar, eu tenho lá um domínio formado pelos números 0, 1, 2, 5, 9 e 10. E tenho no meu conjunto B, para formar a imagem, só o menos 1. Estou inventando, tá, gente? Então, não tem lei de associação, não. Aqui é só um exemplo ilustrativo. Se todos os elementos do domínio formarem imagem com esse daqui, lembra lá, no B pode repetir. O que não pode repetir é no A. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Qualquer que seja o valor de x, o y sempre vai ser o mesmo. Isso daqui é uma função constante. Aí, uma função constante, ela não é nem crescente, nem decrescente. Ela é constante, certo? A função composta é um tipo de função muito interessante, porque nela você junta três funções numa só. E aí, para a gente entender esse diagrama que está mostrando aí para vocês, a gente vai analisar da seguinte forma. Eu tenho uma lei de associação, né, uma expressão matemática que liga o conjunto A ao conjunto B. Tenho uma lei que liga o B ao C. A função composta já vai ligar direto o A até o conjunto C. Certo? Então, eu não preciso fazer A em B para depois fazer B em C. Eu já posso fazer direto de A até C, juntando o quê? Essas duas funções aqui. A de A para B e a de B para C. Que na matemática popular a gente fala de GOF e de FOG. Tá? É uma abreviatura, é G composta em F. Então, você pode ter, assim, G composta em F. Você pode ter F composta em G. Essa daqui significa G de F de X, como eu acredito que alguns de vocês tenham estudado. E essa daqui, F
de G de X. Certo? Essa é a dinâmica que a gente tem para entender a função composta. E para a gente aprender a lidar com a função composta, nada melhor do que um exemplo resolvido, para que a gente possa enxergar, que a gente possa visualizar essa situação de uma função, como que eu resolvo, certo? Aí, para isso, nós temos aí, olha só, a função f, que é dada por x ao quadrado mais 2x menos 1. A função g, que é dada por 3x mais 1. E pede para eu encontrar a fog de x. O que é esse fog de x? É o f de g de x. Aqui é muito importante a gente prestar atenção. Para a função f, o g de x, que é o que está aqui dentro, ó, vai ser o x para gente. Ou seja, eu vou pegar a minha função f, no lugar de x, eu vou encaixar a minha função g. Então, olha só, tenho a minha função f. No lugar do x aqui que está ao quadrado, eu vou colocar aqui dentro, olha, 3x mais 1, porque é a minha função g. Na frente desse 2 que está multiplicando, quem? X, eu vou botar aqui dentro 3x mais 1. O menos 1 não tem x para eu substituir, então eu vou repetir. Aí agora eu tenho que resolver. Aqui dentro, ó, 3x mais 1 ao quadrado é o que a gente chama de um produto notável. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui, ó, é essa expressão ao quadrado que a gente tem. Aqui, eu vou aplicar a regra de distributividade. Eu vou fazer 2 vezes 3x mais 2 vezes 1. Então, isso daqui está representado aqui, ó. E o menos 1 eu repito. Aí, agora aqui eu vou elevar tudo ao quadrado, ó. 3 ao quadrado é 9 e x ao quadrado, 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. X. 1 ao quadrado, 1. Tá? Então, aqui eu tenho esse termo, aqui eu tenho a resposta desse e aqui eu tenho a resposta desse aqui. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2, tá? Aqui tá erradinho, vou corrigir com vocês aqui. Menos 1. Então, agora que eu já resolvi todas essas regrinhas, lá da matemática, vocês vão aprender, vocês aprenderam e vocês vão se lembrar que eu posso somar ou subtrair quando as letras e os expoentes forem iguais. Então, por exemplo, 9x ao quadrado, eu só posso juntar com o que tiver x ao quadrado. Se não tiver, eu repito. Então, vou repetir ele. Aqui o 6x mais 1, aqui o mais 1, né? Aqui o 6x, aqui o mais 1. Mais vezes mais dá mais. Aqui 2. E o menos 1. Agora, o 9x eu repito, porque não tem nada para eu juntar. Mais 6x eu posso juntar com mais 6x, que vai dar 12. Certo? E aqui, ó, 1 mais 2, 3. 3 menos 1, 2. Então, a resposta correta para a função f de g de x é 9x ao quadrado mais 12x mais 2. Ok? Então, é assim que a gente trabalha com funções compostas. E aí, com isso, nós vimos aí, fizemos um apanhado sobre as principais propriedades e o conceito de funções que nós estamos estudando dentro dessa disciplina, ok? Bom estudo para vocês, aproveitem as nossas videoaulas e se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu procuro responder vocês. Um abraço e até mais.